Olá, você de casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela companhia todas as manhãs aqui na Band. Hoje o programa tá doce e gostoso. A gente está recebendo a Kátia D'Angela. Kátia, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer. Obrigada. Ellen, bom dia. Bom dia, Edu. Kátia, desculpa, desse lado dia, aqui para o Kátia. microfone. Seja muito bem-vinda. Olha, quero chamar a atenção sua de casa, porque a Kátia vai ensinar a fazer. A gente abriu aqui do lado da mesa, vai ensinar primeiro a fazer a casca do ovo. Todo o processo. Todo o desde a processo. temperagem até a finalização. Aí, esse processo pode ser no micro-ondas, para quem tem um derretedor, pode ser no derretedor, pode ser. ou em banho-maria também. Banho-maria também. Para a casquinha ficar perfeita e muitas vezes não quebrar. Sim, sim. Né? Depois tem vários ganaches. Os ganaches seriam os recheios. Isso. Hoje eu trabalho mais com ganache do que com brigadeiro, Edu. E aí a Perfeito. gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também enquanto eu estiver fazendo. Aí tem com chocolate branco, com pistache, com coco e com paçoca. Isso. Tem outras coisas que você trouxe, que para mim é sempre uma novidade. A gente tá vendo aqui plaquinhas. Sim. Logo na imagem você de casa que está acompanhando, 5 cores ali do chocolate. Do chocolate. Ali o que é? Aqui são placas, né? São os tipos de chocolate que a gente tem. Então, Perfeito. tanto branco, rubi, gold, ao leite intenso. Então, aqui a gente já tem as 5 cores que existem hoje no mercado. Olha que legal para Esse trabalhar. rubi eu nunca tinha visto. Agora, Ellen, você receber do seu namorado, ao invés de receber um ovo, receber essas plaquinhas, você gostaria? Com certeza, Porque é eu ia bonito o adorar. visual também, diferente. não é? Fica bem diferente para vender, não é todo mundo que gosta de recheio. Então é uma proposta diferente para chamar atenção também. Olha, a Kátia é professora, dá curso em diversos lugares e outras coisas interessantes que ela trouxe são os tipos de forminha. Para você que está com a situação um pouco apertada, fazer ovo de Páscoa Sim. é muito rentável. Muito. Né? Na verdade, eu falo que a nossa Páscoa é o Natal da confeiteira. Se Perfeito. souber agora trabalhar, agora é hora de ganhar dinheiro. E já dá para começar a fazer agora. Com certeza. Perfeito. Tá? Então Apesar hoje do você calor, de casa vai, apesar do calor, Apesar do calor, a dá gente para consegue. fazer. Dá Tem que pra tomar fazer. cuidado com esse calor também. Também vamos falar sobre isso, né? É Ellen, difícil. fica à vontade para chamar todo mundo. Pessoal de casa, participe conosco. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se você estiver começando a fazer, não é mesmo? O WhatsApp é 11 96619 6388. Imagina só, você começar o dia e falar assim, eu comi hoje 5 ovinhos. Você só comeu proteína. Olha isso daqui. Uma arte, né? Eu comi só 5 ovinhos hoje. Essa aqui é a minha dieta. Ninguém disse. Esse aqui é o verdadeiro ovo de Páscoa. Posso começar meu dia Olha lá. assim? Pode. Eu comi só a gema. Olha lá. Não se preocupe, eu só comi a clara, ó. A clara aqui é chocolate branco. Chocolate branco. E aqui? Também. Só colorir. Isso. Colorido. Perfeito. Lindo o seu trabalho. Obrigada. Parabéns. Arte. Obrigada. Eu já te conheço há algum tempo, você é craque e o que é muito bom, a gente levar a oportunidade para as pessoas de ganhar dinheiro também. Exatamente. Ou quem quer fazer uma atividade com a criança, quem quer reunir a família em casa. Super dá certo. Na Páscoa passada, a gente fez uma oficina em casa. A gente estava na fazenda e a gente fez os ovos e tal. E foi bacana a gente ter legal. feito isso também. É legal. E é muito rentável, né? Muito. Tanto que hoje eu até falei para você aquela hora, as cascas hoje, para quem não tem habilidade para fazer as cascas, hoje nas lojas de confeitaria você encontra elas prontas. Então Aí já poderia também... comprar a casca e personalizar a casca. Exatamente. Aí você pode rechear com o que você quer e vender da forma que achar melhor também. Ou fazer em casa, igual você falou, pegar as crianças aí e colocar para montar os ovos. Perfeito. Já é uma opção também. O primeiro truque para preparar o ovo é derreter o chocolate. Derreter chocolate. Quem tem um derretedor, vai lá, regula o derretedor, Isso. derrete ele na temperatura Isso mesmo. adequada E aí já pode. usa na forma. Pode fazer, ou então, como a gente vai fazer aqui, que é a temperagem, né? Perfeito. Eu faço uma temperagem que é um pouco mais fácil, um pouco mais simples de fazer, do que a gente pegar pedra. Porque Perfeito. tem muita gente que fala assim, olha, Kátia, eu não tenho condições, ou eu só tenho a bancada da cozinha, a gente sabe que não pode utilizar. Então, o que eu sempre falo para meus alunos, não é desculpa para não saber fazer uma temperagem. Perfeito. Né? Eu vou fazer, então, temperagem por adição, tá? Mas a gente vai falando também sobre a tablagem, hoje tem banho-maria invertido, então tem várias opções que você pode trabalhar. Temperagem em adição, pessoal em casa entender, é aquela temperagem que você derrete o chocolate Isso. e você vai adicionando o chocolate para chegar na Isso temperatura que mesmo. você Então quer. eu tenho cristais aqui que eu vou derreter, ele tem que estabilizar eles, né? Porque
ele vem tudo em gotinhas ou em barra, eu falo que eu tenho que tirar a memória do chocolate. Então aqui eu tiro a memória e aqui eu acrescento mais chocolate para a gente chegar na temperatura de uso. Perfeito. Tá? Vamos começar com qual? Vamos começar com branco? Vamos? Porque esse vai aí, no micro-ondas, né? Para quem quer aprender a fazer e quer derreter no micro-ondas, nós vamos derreter no banho-maria também. Sim, então sim, é para dar todas as possibilidades possíveis para o pessoal em casa fazer. Sim. Aqui também é importante para o chocolate não queimar e aos poucos. Sim. Na tua opinião, o ideal chocolate branco. seria de quanto em quanto? 30 em 30 segundos 30 em 30 chocolate. segundos. Isso, Não chocolate coloca branco. mais, porque Não. é ruim. E é importante ir mexendo esse chocolate lá também? A cada 30 segundos a gente vai tirar, vai mexer esse chocolate para a gente poder ir controlando a temperatura dele, tá? Perfeito. E principalmente, Edu, porque o chocolate branco ele não tem massa de cacau, ele tem apenas manteiga de cacau. Perfeito. Então, quando a gente usa um chocolate ao leite ou mais intenso, ele tem a massa. Então, isso acaba te ajudando e não perde a temperatura. Tá? Aqui a parte Queima, tá até né? quente já. Já tá quente? É importante a gente mostrar para você em casa. Tava ligado o fogo, ó, eu vou deixar o fogo desligado. Tá. É melhor Tá bem também, quente. para não queimar. Sim. E E lembrando aqui? que o bowl não pode estar em contato com a água. Perfeito. Tá? Então aí o vapor, e também o vapor, tem que tomar cuidado aí na hora que estiver fazendo esse banho-maria. Ou seja, aqui o cuidado principal é não fazer com uma tigelinha Sim, ou com um bowl sim. pequeno numa panela muito grande. Muito grande. Não pode ficar boiando lá Sambando dentro. da panela. E nem encostar aqui. Não. Perfeito. Tá? Vamos colocar aqui? Vamos Ó. colocar aqui então. Então aqui a gente vai derreter o ao leite. O ao leite. Perfeito. Isso. Aqui quanto você tem de chocolate, mais Aqui ou menos? tem mais ou menos uns 600 gramas. 600 tá? gramas. Eu sempre falo para os meus alunos não se atentarem à quantidade de chocolate, e Tá. sim à temperatura. Perfeito. Tá? Porque o pessoal fica preocupado com isso. Ah, eu tenho que me preocupar com o quê? Né? Eu falo, porque normalmente, Edu, o pessoal fala que tem uma conta 70-30. Eu não gosto dessa conta. Por quê? Explico sempre para eles. Já dei muita aula no Rio de Janeiro. Então, lá já aconteceu de eu utilizar mais que 30% para chegar na temperatura que eu quero de uso. Então, isso é muito importante. Ó, tá? só vou te ajudando Sim, aqui. por favor. Para você que vai derreter em casa, eu acho que assim, a culinária, tudo que você faz com carinho, a gente tem que ter respeito com o público e fazer tudo bem feito, na melhor forma possível para todo mundo entender. O dinheiro de cada um é sagrado e Sim. muitas vezes as pessoas, com o pouco que tem, começam a fazer. Se elas são mal instruídas, no meu modo de entender, ela perde muitas vezes aquilo que ela tem. Isso não pode acontecer. Não, não. Então, a nossa obrigação na TV, ou para quem dá aula, que é o caso da Cátia, é fazer sempre o melhor, não é? Exatamente. Muita gente vai lá e coloca lá 2 minutos. Não, toma todo Vai cuidado. queimar? Pode ser que não, mas pode ser que sim. Depende muito da qualidade do chocolate. Então, para que correr risco? Não podemos. Vai devagarzinho. Aqui, você deu uma misturadinha. Misturei. Volta aí pra volto cá. Para ter mais 30 segundos. Mais 30, E a perfeito. partir de que momento eu começo a observar a temperagem, né? Ele tem que ter, principalmente chocolate branco, a partir de 40 até 45 graus, tá? E aí a gente começa a adicionar os cristais que estão aqui estáveis para a gente poder chegar na temperatura. Uma outra coisa caso do que é chocolate importante... branco- Perdão, desculpa, Tá. Cátia. No caso do chocolate branco, é só a gente tem que atentar sempre. Eu vi que até tem marcas ali também, então a gente Sim. tem que sempre olhar na embalagem do fabricante qual é a marca que nós vamos utilizar. Então, qual que é a temperatura que nós vamos utilizar. Do chocolate branco, por exemplo, 28, 29 graus. Então eu vou mostrar aqui adicionando como que a gente tem que fazer, tá? Perfeito. Posso pegar Kátia, lá? pode. Deixa eu te perguntar uma coisa, Diga. aproveitando. Quem está em casa, antigamente, não existia as gotinhas, o chocolate já quebrado, enfim, eram sempre em barras grandes. E aí, muitas vezes, o pessoal errava, Ellen, porque pegava os pedaços, ficava com preguiça, não é? É. E cortava os pedaços grandes e tal, e muitas vezes o chocolate queimava. Hoje, essas gotinhas, para quem pode comprar, Sim, é melhor. é e o melhor. preço é viável É muito também. próximo. É muito Às vezes, próximo um do outro. 2 a 4 reais de diferença. Vale Eu a pena, falo, na vale tua a pena. opinião? Eu até falo pro aluno, hoje para você fazer, se for 1 quilo, Ellen, tranquilo. Agora imagina na Páscoa quando você está fazendo 5 quilos, Quebrar 10 aquelas quilos, barras. 60 quilos de chocolate no final, a dor no braço não aguenta não, tá? Aqui, ó, a gente tem que tomar cuidado com a água também. Também, Não pode também. cair água aqui. jeito nenhum. E a temperatura também do banho-maria em si também é importante. Então, não deixar a água fervendo. Você que está acompanhando a gente, tem qualquer dúvida, mande 11 96619 6388. Diga a aí, Paula Ellen. Mendes, ela é aqui de São Paulo, ela falou que está muito feliz, está amando as receitas, porque ela trabalha com ovos, Com ovos. e que é sempre bom aprender novas receitas. Ai, que Sem delícia. dúvida. Paulo, um beijo para você.
Viu? Obrigado Então, pelo carinho da sua audiência. Vou derreter o chocolate e a gente já começa a fazer a temperagem a partir dos 40 graus. A mesma coisa com o chocolate ao leite, diferente do chocolate intenso, porque o chocolate intenso tem mais massa de cacau, então a partir daí eu posso derreter entre 45 e 50 graus. Então, se a gente for fazer uma tabelinha, na tua opinião, a gente pode dividir entre chocolate branco ao leite e o amargo. Gold, e aí depois a gente já começa com as outras cores, que aí eu deixo intenso, como ele tem mais massa de cacau, ele aguenta um pouco mais, vamos dizer, de calor. A temperatura, vamos dizer, para você começar a trabalhar aqui... Na adição, a partir de 40. 40 graus. 40 graus. Então aqui ele tem que estar numa temperatura, vamos dizer assim, ideal, 40 graus. 40 graus, isso. O termômetro, esse termômetro mede mais ou menos aqui, mede perfeitamente a temperatura, ou seja, se ele estiver acima disso, você tem que ir mexendo para baixar a temperatura. Isso mesmo. É isso? Uma coisa que eu gosto de trabalhar são aqueles bowls que a gente tem de plástico, tá? Que é livre de BPA, tá? Porque o vidro, ele costuma reter calor. Tá. Então a gente sempre prefere trabalhar com eles. Então o pessoal que tem dificuldade aí já fica a dica também, tá? Aqui a gente está fazendo de todas as formas para que você se encoraje, não é? Isso mesmo. Com alumínio, com o vidro. Para ver que dá certo. Para ver que dá certo. Tá? Então aqui eu já vou começar a fazer o quê? A minha temperagem do chocolate branco. Eu deixei aqui o bowl, então com um pouquinho de gotinhas, e vou colocando aos poucos. Tem alguma dica para quem não tem o termômetro para calcular essa temperatura para ir adicionando? O ideal é ter. É ter, né? Para fazer certinho. Porque eu sempre brinco, eu falo, gente, tem coisa que a gente precisa, principalmente hoje. Eu estou usando esse termômetro que é um pouco mais caro, mas o de espeto, por exemplo, é uma média de 20, 22 reais. 20 reais é o tipo de investimento que vale a pena. Vale a pena, então, isso mesmo. Mede 40 graus, vai adicionando chocolate. E aí vai adicionando chocolate até que esse chocolate esteja em 28, 29. Ou seja... Lembrando que é dependendo da marca. Tá? Perfeito. Então a gente tem que ficar de olho nisso também. Leia a embalagem. A gente lê pouco rótulo, exatamente. Mas é importante ler. Principalmente porque aqui, se você for trabalhar com chocolate nacional, é uma coisa, se for trabalhar com chocolate belga, tem uma temperatura diferente, então a gente tem que sempre olhar a embalagem. Eu tenho um jeito, eu não sei se é muito certo de fazer, que é experimentando. Experimentando chocolate. Aí eu sei a temperatura que ele tá. A cara da Ellen, ela é Qual a temperatura, Edu? Temperatura? Ali deve estar 40 graus. É pra zerar aqui. Não, só apertar aqui embaixo. Só apertar aqui embaixo? Só embaixo. Isso. Ó, vou dar... Ó, pra vocês verem que eu não tô de brincadeira. Porque eu falo muitas vezes as coisas, as pessoas acham que a gente faz na orelhada. Olha aí, Renato. Ó lá, tá vendo? Eu experimento aqui na boca pra saber. O meu tá perfeito. Eu brinco que é método Palmirinha. Deu certinho. Eu sempre falo método Palmirinha. É isso aí. É a Palmirinha que... Nossa, sensacional. Um beijo a toda a família dela. Ela é incrível. A gente já fez muita coisa junto. E eu, muitas vezes, tinha a forma de fazer experimentando. Mas aí eu uma vez falei isso, que eu sinto na boca, tal, as temperaturas. E aí... dependendo da temperatura, a pessoa pode queimar a boca. Então eu falei, olha, não é a mais adequada. Não no dedo pode ser isso também. Mesmo. Então ou aqui, ó. na colher. Aos pouquinhos, com toda a paciência. E aí eu vou dar uma dica aqui. Vamos lá, Porque, assim, quero ver, quero aprender. Aqui nós temos uns 700 gramas, como eu falei, certo? Aí eu quero fazer, sei lá, 3 quilos de uma vez. Aí eu vou ficar fazendo de 1 em 1 quilo? Não. Se você tiver batedeira, principalmente a planetária, você pode usar a pá da batedeira para fazer esse processo aqui. Então ela vai ficar mexendo e você vai jogando só o chocolate até baixar a temperatura. Ou, para quem tem aquelas panelas de mexer brigadeiro, você também consegue fazer a temperagem naquelas panelas. Não sei porque eu pensei, você olhou assim para mim, eu achei que você estava falando da pipoqueira. Eu vi a pipoqueira. Ó, eu consigo sentir na boca a temperatura. Mas quando ele está estabilizado assim, ó, esse é um chocolate de qualidade, você vê pelo brilho, você está vendo aí na sua casa, ó. E aí, ó que interessante. Você tem essa divisão, fica perfeitinho. O Rei gosta de explicar as coisas desse jeito também, ó. Mas na boca dá para sentir melhor. Edu e Kátia. Dica. A Júlia de Sorocaba, ela perguntou se tem diferença no derretimento entre o leite, chocolate ao leite comum e o hidrogenado. Sim, a cobertura fracionada ou hidrogenada, na verdade, o pessoal sempre fica com dúvida. É só derreter e utilizar? Não, a gente precisa prestar atenção no derretimento também, porque por incrível que pareça, o chocolate, a cobertura fracionada, ela também pode queimar.
Então, uma vez que você vai derreter essa cobertura fracionada, principalmente para banhos, tá? Quando for banhar um pão de mel, um cone, por exemplo, que costuma murchar, você tem que utilizar ele em 38 graus. Tá? A partir de 38 até os 40 graus. Então o pessoal tem sempre essa dúvida. Como que eu faço? Por que meu pão de mel ficou manchado? Excesso de temperatura, tá? Então, com a temperatura muito alta. Isso mesmo, tá? Ó, então, você em casa está aprendendo a forma mais correta. Mais simples de fazer. Com a Kátia, a forma simples de fazer. O derretedor é uma coisa que muitas vezes vale a pena o investimento. Ó. Vale. Com R$500, hoje você consegue comprar um derretedor e aí tem a temperatura. Se você não tem, assim dá para fazer também. E as forminhas que são padronizadas, hoje vem com marcação, vem com tudo certinho, é mais fácil, não é, Kátia? Não, muito, muito mais fácil, viu? Porque o pessoal, Edu, já fala assim, eu fazia aquele método antigo com pincel e tudo mais. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, é muito trabalho dessa forma. Acho que eu já fiz de tudo quanto é jeito. Já fiz com pincel, sem pincel, com que tinha a gente fazia. Não, eu falo, mas vou falar, isso. Por mais que você tivesse um padrão visual em tentar fazer, não ficava igual. Não. Porque a quantidade, muitas vezes, de chocolate que você põe é outra. É outra coisa. Né? Então, ó, aqui você viu que vai um pouquinho de braço. Eu brinco que eu falo, só esse braço meu tá bom. O outro aqui vai fica fazendo ainda. E aí, vai derretendo dessa forma. Vai derretendo as gotinhas, vai derretendo. Se baixar demais a temperatura? Não tem problema. O que você faz? Se ele baixou a temperatura, eu tô com o meu chocolate branco e é para utilizar ele entre 28 e 29 graus. O que eu tenho que fazer? Aquecer aos pouquinhos no micro-ondas normalmente. Aquecer só um pouquinho. Ou banho-maria, ou eu utilizo muito também o soprador térmico, né? Que aí a gente já tem um grau a mais quando a gente já trabalha. Então eu falo, vale a pena também comprar um soprador, que não é todo mundo que tem a cozinha perto. Agora, é a pergunta minha mesmo. Você, como professora, você vende o chocolate também? Ou você só ensina? Também. Faz tudo? Você vende também? Todo ano, Edu, não tem jeito. Então é bom. Limitado. Eu falo, gente, não consigo dar tanta coisa, mas eu acabo colocando também uma produçãozinha pequena. O que você consegue fazer, você faz. Faço. E vende tudo. Olha a qualidade que você está vendo na mesa aí. É fantástico, então... Eu acho que a Ellen tá com vontade de comer um chocolate, não tá? Eu acho também. Esse coelhinho aí, você não tá achando ele fofinho? Mostra os seus coelhinhos, Ellen, por favor. Tem um que combina até com o seu vestido, dá uma olhada que legal. Já vi pensando nisso. Já vi pensando nisso. Já veio preparada, Ellen, pra isso. Por exemplo, os bombons, para quem vai fazer, faz da mesma forma que a gente tá usando aqui. A mesma forma, tá? A mesma coisa. O seu tá quanto, Edu? O teu tava quanto agora? O meu tá em 36 ainda. O meu já baixou. O do Edu já chegou. E aqui, Edu, esse chocolate, não para por exemplo... de mexer. Né? Esse chocolate, por exemplo, você colocou bastante gotinhas. Aí a pessoa fica com dúvida. Kátia, o que eu vou fazer com o chocolate quando tem esse excesso de gotas? Você pode vir aqui retirar essa quantidade de gotinhas que está aí, ou ir derretendo aos pouquinhos no micro-ondas sem ultrapassar os 34 graus. Perfeito. Tá? A gente não pode ultrapassar os 34, por quê? Você pode, na verdade, ter que fazer novamente uma temperagem, tá? Então, toda vez que vocês estiverem fazendo, sobrou gotinhas demais, você vai derretendo aos pouquinhos até estabilizar em 34 graus. E deixa baixar novamente. O movimento do braço aqui, que não para. Sim. Isso, para o pessoal entender, faz com que o chocolate baixe a temperatura. Baixa a temperatura. E isso fique mesmo. ideal para a gente trabalhar. Exatamente. Por exemplo, o meu chegou numa temperatura, Ellen, que seria o que você está comendo agora, por exemplo. Gostou desse daí? Nossa, muito bom. Qual que você comeu, Ellen? Combina com sua roupa? Rubi. Rubi. Gostoso? Delicioso. Muito bom. Né? Então aqui, ó, como eu falei, vai derretendo aos pouquinhos, vai adicionando o chocolate aos poucos até chegar na temperatura de uso. Tá, perfeito. Então, aqui meu chocolate já até acabou, Edu. Já tá no jeito? Já tá. Não, eu precisava até de mais chocolate. Tá, mas tá pronto. Tá, não. Aqui eu precisava de um pouquinho mais de chocolate. Para chegar aqui na tua temperatura. Tem aqui no estúdio também. Quanto que tá aqui? Aqui tá em 36. Eu preciso chegar em 28 a 29. Pode trazer, não tem problema não. Pega ali, pega ali do lado. Faz aqui, por favor. Então... Obrigada, Ellen. Quanto que ele tá aqui? Tá em 36. Então a gente vai baixando um pouquinho mais. Ou você adiciona, ou você... Você vai no braço, né? Aqui que eu vou baixar ele pra você. Ó. Não, o Rei já tá pegando um pouquinho mais. Senão eu baixo ele aí rapidinho pra você. Não, aqui, ó. Você trouxe um pouquinho mais pra mim. Aí, o que muda pra você em casa entender? A temperatura que a gente vai chegar, Sim. Quanto mais você mexer aqui, mais rápido ela vai baixar. Exatamente. Então aqui, ó. Vou tirar essa. Eu te ajudo nessa. Tá quente, não? Um pouquinho. Então dá pra pegar. Eu trago pra cá. E aqui vou com o Edu desse lado. Ó, sempre que você for fazer isso daqui com chocolate, seque a forma embaixo,
que apesar de não estar encostando na água, tem o vapor. É. O vapor gruda. Então seca para não correr o risco de Cai uma gotinha perder o chocolate ali. Na verdade, a gente pode fazer o quê? Ganache, né? O pessoal fala, mas eu perdi. Não, não perdeu. A gente pode usar para fazer ganache. Agora, uma vez que ele vai ficar mais empastado. A gente vai pegar as formas para você entender. Já vamos pegar aqui. Ellen, pega uma forma qualquer para a gente mostrar. Essas formas, hoje tem muita qualidade. Sim. Vários E desenhos. você consegue fazer exatamente um ovo padronizado, não é? Aqui. A Ellen gostou desse daqui, parece um diamante. Nossa, parece um diamante mesmo, ó. Olha que bonito essas forminhas vale demais a pena investir. Sim, e é uma coisa que dura, Edu. Tem gente que fala assim, mas o material dela é um pouco mais molinho, né? Aquela de acetato e tudo mais. E tem a de policarbonato. Mas hoje a policarbonato fica muito caro, principalmente para quem está começando a produzir. Então essas vale a pena você Essa vale a pena e dura também, bastante. Todas elas, essas formas mais modernas, ó, elas vêm com a marcação aqui. Sim. Ou seja, isso faz com que você não tenha desperdício de chocolate, ou seja, você vai colocar na medida certa para esse padrão. Exatamente. E vai fazer no peso adequado também. Exatamente. Edu, eu quero que tenha mais peso o meu ovo. Você pode colocar bombons, pode fazer o que você quiser. A gente sempre completa com bombom, porque eu falo para os meus alunos, eu falo, gente, é muito feio a gente abrir um ovo recheado e não ter nada lá dentro, tá? No vácuo. No vácuo, você vai abrir e falar, nossa, decepção veio, não tem nada. Não, aqui o meu já chegou, e o seu? O meu? É. O meu, eu acho que mais 1 minuto eu chego, porque aumentou aqui um pouquinho a temperatura, derreteu. Então aqui. Ó, isso aqui é importante, faça com calma para você não perder a qualidade. Muita gente vai lá e fala, eu vou derreter em 4, 5 minutos. Sim, sim. A dica que eu falei aquela hora do chocolate, ele vai engrossando e a gente vai aquecendo. Uma coisa legal, Edu, para o pessoal que vai fazer, por exemplo, aquela casca que tem encrustada, sabe? Que você deixa ela mais rústica, você consegue fazer com chocolate ainda um pouco mais frio. Então, o ideal é deixar mais ou menos entre 27 e 26 graus, tá? Naquela hora. Se você não tiver o termômetro, mesmo esse outro, vale a pena investir, como a Kátia falou, custa R$20 para você fazer. Eu costumava ver muito na colher, eu sentia na boca e sentia a temperatura. Minha avó fazia assim, né, na época. Mas aqui, ó, a colher, se você tem um chocolate que está muito mole, ele vai derreter aqui, certo, Kátia? Sim. Quando ele está estabilizado, assim, mais ou menos nessa temperatura, ele está estável ali, a gente consegue ver que ela não desce, ó. Eu estou segurando a colher já há algum tempo, então a gente vê que essa é a temperatura mais ou menos ideal para a gente trabalhar. Não está nem muito duro, nem muito mole. Sim. E se a gente medir a temperatura aqui, vai estar próxima do que a Kátia deseja. Se não tiver o que ela quer, vai estar muito próximo. Está muito próximo. Está muito próximo. Tá. Porque esse daí, na verdade, por ser o belga, a gente tem que usar ele em 32. Tá vendo como ele já aumenta a temperatura dele? Então, por isso que eu falei pro pessoal, sempre acompanhar a temperatura que tá na embalagem. Perfeito. Tá? Então, falta bem pouquinho o seu. Tá. O branco meu, então, já chegou e aqui a gente pode fazer a brincadeira. Vamos fazer a forminha? Bora. Vamos fazer. Então, aqui, ó, eu trouxe algumas opções já prontas também, que aí dá pro pessoal fazer. Vou tirar um potinho, pegar um pote pra gente poder separar e montar por exemplo, crocante, tá? Então, aqui, ó, vou até mostrar. Opção crocante que eu trouxe com biscoito. Perfeito. Super legal desse jeito. Ah, biscoito. Ó, que legal. Biscoito. Que aí o que você pode fazer também? Você pode usar um crocante de amendoim, flocos de arroz, também que fica bacana. Como esse biscoito o pessoal gosta muito, né? A gente vende bem, então a gente tem que dar a opção também para vender desse jeito, tá? Ó, você que tem filho, que gosta de fazer muitas atividades, ovo de Páscoa vale bom para fazer, não é? Vale a pena. Uma baita atividade boa. Meu filho se acha o chocolatier. Ele quantos anos ele tem? Tem 9. 9? Mas já se acha o chocolatier. Então, mas tendo você como mãe... não tem jeito, referência né? boa. Acaba ficando. Então, aqui, eu acho que eu cheguei na temperatura que... Eu acho, né? Vamos ver. Eu acho que você falou 32 graus? 32 esse daí. Eu acho que eu cheguei. Posso medir? Pode, por favor. Então, aqui... Vamos ver. Vou quebrar os biscoitinhos pequenos, tá? Toma cuidado com a quantidade de biscoitos aí, porque a gente tem que colocar na forma e tem que subir, né? Tem que colocar o silicone. Então, não dá para colocar muito chocolate com pouco ou muito biscoito. Então, eu vou misturando aqui. E eu trouxe uma até de torta de limão também, uma casca pra gente montar uma torta de limão, uma releitura da torta de limão. Aí você tá... adicionando chocolate no biscoito, tá? Todo mundo... Ou eu fiz alguma bobagem aqui, ó. Deixa eu ver. Você não mudou pra... Agora foi certo. Só a parte de baixo.
pra ver, por favor. Foi? Foi, acho que foi. Aqui. Ó, já tá. Ó, tá quase, ó. Tá quase. A Kátia, ó que interessante, como dá pra gente medir e quase chega aí, ó. Eu errei por 1,6 graus. Bem pouquinho. Segundo a margem de erro, tá perfeito. Tem umas pessoas que erram por 10, Tá 15 vendo? graus, não é? É isso mesmo. Edu, Oi. chegou uma dúvida aqui. Mariana de Blumenau, ela perguntou sobre o armazenamento correto dos ovos. Das cascas. Perfeito, isso. da casca. Esse calor do jeito que tá fazendo, muita gente fica na dúvida, né? A gente tá sofrendo. O confeiteiro fala que não tem um dia de paz. Então, o que a gente pode fazer? Fez a temperagem, guardou, colocou todo mundo, lembrando que tem que guardar no chumbo, que é essa folhinha aqui. Tem muita gente que fala, eu posso guardar no papel alumínio? Não é o ideal, tá? Porque o alumínio, o quê? Retém calor. Esse daqui vai proteger o nosso chocolate. E aí, para quem mora numa cidade muito quente, vai a dica de coloca o ventilador sempre virado para o teto, tá? E outro, se puder, colocar direto também no chocolate, dentro das caixas de papelão, tá? E aí você vai acomodar todas as casquinhas desse jeito aqui, uma em cima da outra, tá? 3, mais ou menos, de 250 gramas. E aí, para quem também tá... Ou você pode congelar o chocolate, que a gente vai poder falar sobre isso também. Então, Olha que interessante. Técnica de congelamento. Ó, você em casa tá tendo uma aula com a Kátia, ela é craque. E é muito bom fazer isso com todo mundo para que você não erre. Sempre que me pediam para fazer alguma coisa... Eu faço isso na TV há 30 anos. Sempre que alguém me pedia para fazer alguma coisa meio diferente do normal, eu falava que não, porque a gente muitas vezes coloca as pessoas em casa em risco, ou muitas vezes coloca o pouco dinheiro que as pessoas guardam para ter isso, né? em risco. Não dá para ter. Ó, então aqui a minha casquinha com biscoito. Eu coloquei só para não ficar... A Kátia vai no olho dela, já sabe ali quanto vai dar, ó. Aqui. Então ficou aqui um pouquinho, pode fazer bombom. Então sobrou, é crocante. Sempre. Deixar aqui na frente. Vou tirar as bolhas de ar, então, ó. Sempre tem ar. Essa batidinha é importante. Para quem trabalha de noite em casa, o que a gente faz? Paninho, para não fazer barulho para o condomínio todo acordar. Então, Você aqui, mora em apartamento? Moro em apartamento. Não então, eu já pode. conheço meus vizinhos, eu falo, ó, vou oferecer um bombom. E aqui, como tem o silicone, a gente já pode... Ó, posso mostrar para todo mundo? Por favor. Ó, aqui tem, então, essa forminha, para quem não conhece, não custa nada a gente explicar. Tem a base dela, onde você vai pôr. Isso. Tem a medida ali, até onde a gente vai colocar. Aqui, o silicone, que já é em formato de um diamante, vamos dizer? Diamante. E aí você coloca Aqui os as dois 3 juntos. partes. Então Perfeito. aqui. E aí eu vou aos pouquinhos, ó. Vou subindo com chocolate. E nunca a gente coloca o dedo aqui no meio, tá? Perfeito. Porque senão eu vou tirar todo o chocolate que tá aqui pra lateral. Então a gente vai na ficar pequeno, tá lateral. vendo? Mínimos detalhes. Ó, e aperta aqui na volta. Ah, sobrou um pouquinho de chocolate. Não tem problema, a gente não vai perder. Isso aqui depois a gente pode retemperar ou, como dizem as minhas alunas, eu vou comer mesmo. Né? Cuidado pra você não ficar comendo as rebarbinhas. Rebarbinha dinheiro, é de 5%, 10%. A gente não pode ter perda. Não, de jeito é? nenhum. Então, olha como a casca fica bonita com biscoito. Perfeita, tá? ficou então, linda. Dá pra usar, como eu falei, flocos de arroz, amendoim, o que você quiser. Fica uma base crocante, fica bem bonita. Aqui eu trouxe até, ó, uma de branca, por exemplo, que eu vou fazer com limão. Ah, então, ó, perfeito. O que eu fiz aqui? Coloquei biscoito, maisena. Perfeito. Então, como a gente faz a base, então fica diferente também, né? Então, tem que brincar desse Fazendo jeito. dessa forma, Kátia, a pessoa em casa faz também do jeito que as pessoas gostam. Sim. Posso virar, se eu quero vender algum ovo para Ellen? Uhum. Eu vou presenteá-la, mas assim, se fosse vender, eu vou falar, Ellen, qual o sabor que você quer? Eu sempre faço Não é? Eu escolhi ali. Qual? Brigadeiro de colher. Brigadeiro de colher. Nossa, Primeiro que ela Perfeito. olhou. Bom, não é? Foi o primeiro que ela olhou. Muito bom. Então você pode, eu sempre dou opção para o cliente escolher meio amargo, ao leite ou branco. Eu sempre faço isso. Escolhe tá? qual é a base. Qual a base dela. Perfeito. Porque não é todo mundo que gosta de chocolate branco. Né? Perfeito. Que é um pouco mais doce. Daqui vai para geladeira. Daqui vai para a geladeira até cristalizar, tá? O que é cristalizar? A gente tá vendo aqui que tá molhado. Quando ficar completamente opaco, aí ok, você pode tirar a geladeira. Geralmente, de geladeira para 10 geladeira. minutos, uns 10 a 15 minutinhos. E aqui para explicar para o pessoal em casa, coloca assim na Sempre geladeira, virado, isso mesmo. nunca assim. Nunca assim, isso então não mesmo. vai equilibrar na geladeira, é para Vai colocar deixar virado assim. dessa forma. A temperatura aqui e dentro é diferente. Diferente, isso Então, aqui mesmo. vamos colocar 10 minutos? Uns 10 minutinhos. 10 minutinhos. Você marca, Ellen, por favor? Marco sim, Edu. Super rápido. É Vamos rápido. colocar aqui
É rápido desde que não esteja a geladeira entulhada. Eu sempre falo também isso, porque o pessoal costuma colocar um monte de coisa na geladeira no período de Páscoa. A gente precisa tomar cuidado com isso. Ó, você está tendo uma aula e aqui é sempre profissional. Nada é na orelhada, certo, Denis? O Denis não gosta de nada que seja na orelhada. Minha função é essa, assim. Eu trabalho há muitos anos com isso, né? E a nossa profissão, muitas vezes, não é respeitada como deveria, porque tem muita gente, por exemplo, o Nunes lá da Chocolândia, ele não quer só vender o chocolate, ele quer ter aula, ele quer que dar aula para que a pessoa realmente consiga ter o dinheiro. Para um professor, da mesma forma. Então, a responsabilidade sempre é grande, né? Muito grande. Porque, assim, muitas vezes a pessoa que está em casa, ela vai fazer aquilo que a gente faz no dia a dia. Exatamente. Né? Eu, graças a Deus, tenho o comércio aberto já praticamente há esse tempo, 30 anos, e permanece aberto, porque a gente trabalha todo dia, não é uma coisa que dá para você deixar de qualquer jeito. No caso, minha família me ajuda, né? Então, por exemplo, com sorvete, a gente já fez ovo, mas não dá para fazer tudo, né? Sim, sim. Tudo bem feito. É então... o que eu falo, o pessoal costuma pegar várias coisas para fazer no período de Páscoa. O que você faz bem, então você vai fazer aquilo. Faz aquilo. Não necessariamente um ovo de Páscoa, por que não vender suas caixinhas de brigadeiro? Sem dúvida. Né? Então a gente tem várias opções aqui já para a pessoa entender. Tem bombom, trouxe 0 açúcar, então cada um vai atender um público, né? E por que também não pode usar cobertura fracionada? Eu sempre falo isso, se você não sabe trabalhar com chocolate ou não tem dinheiro para investir agora, ok trabalhar com a casca de cobertura fracionada, mas com recheio muito gostoso, muito bem feito. Perfeito. Né? Aqui, ó, a mesma coisa. Essa é a base? Essa é a base. Ó, Isso eu não mesmo. estava vendo, perdão. Ellen, você pode pegar meu óculos ali dentro, por favor? Claro. Ó, aqui tem sempre a medidinha. A mesma coisa, vale a pena você em casa se atentar a isso para não ter o desperdício. E aí, a Kátia vai depois ensinar um pouco como calcular. Tá aqui. Não, esse daí, se eu colocar esse daí, ninguém mais vai ver a gente. Né? Não tô nem usando, esse daí é emergência. Não, era só para ver um negócio que eu não estava vendo. Aqui, Segunda cilindro, esse daqui eu vou ver menos ainda. Essa forma aqui, Edu, é uma forma que o pessoal chama de semi-profissional. Você vê que a gente já faz 3 cascas de uma vez, do que você ficar comprando várias. Gostei. Assim, vale mais a pena para quem tem uma produção hoje um pouco maior, que é adiantar o processo. A gente já consegue fazer aqui, que é mais rápido, tá? É chocolate que caiu aí agora. Não tem problema. Então, vamos fazer esses 3, então, brancos? Vamos sim. Então, aqui... Daria para fazer, por exemplo, uma casca... Meio a meio? Dá sim. Dá para fazer? Isso daí vai de 3 em 3. Tá, então eu vou fazer uma meia a meio. Não, faz essas 3 assim, branco, dá? Depois a gente faz a outra, só para mostrar, para dar versatilidade pro pessoal em casa. Sim, então aqui dá para brincar. Ó, quem quiser fazer com chocolate e quiser fazer com chocolate... ao leite penso. sem açúcar. Sim. Até estava falando com a Kátia. A Lina é nosso parceiro aqui. O chocolate da Lina é espetacular para fazer ovo de Páscoa. Ele se mantém estável aqui, como a gente está fazendo. Muitas vezes a gente quer economizar na matéria-prima, só que daí a gente perde depois na venda. Eu acho que assim, se quem está acompanhando puder fazer com um produto de qualidade, vai ser sempre melhor para você vender. Sim, porque as pessoas hoje veem muito isso, né, Edu? Porque no mercado tem muita concorrência, então a gente precisa se atentar a isso também. É importante ter credibilidade no que você faz. Exatamente. Não é? Inclusive, a Alessandra Elias, do Paraná, perguntaram se é o mesmo processo para fazer com chocolate diet. O mesmo processo de temperagem, respeitar sempre o derretimento dele, tá? Qual que é o derretimento? 40, 45 ou se for mais intenso, até 50 graus. E baixar até a temperatura de uso, não pode esquecer disso. Tipo 29 graus, isso, 30 aí graus. cada marca tem a sua, né? Perfeito. Qual que é? Então lembrar, bater. Bateu? Sempre para tirar as bolinhas. Forma umas bolinhas aqui, ó. O pessoal tá vendo. É a câmera do Igor agora, não é, querido Igor? Ó. Acho que dá pra ver aqui. Perfeito, câmera, dá pra ver. Então, o Igor vai levar o ovo pro filhinho dele. Ah, hoje tem bastante. Que é gente boníssima, meu. O filho dele acompanha desde pequeno, né? Bati, e aí eu já vou colocando os 3 de uma vez, a mesma coisa, aqui. Olha que especial, muito legal. E aí eu levo pra geladeira dessa forma. Olha que lisinho, olha a perfeição. Você tá vendo o brilho aí na sua casa, ó? Olha que perfeição, perfeito. Esse brilho que eu quero que perca agora, porque o que dá, na verdade, o que dá brilho no chocolate é o molde, né? Bem limpinho, tudo certinho, né? Isso é importante. Aqui mais um. Aqui você vai fazer e você não vai perder o molde. É importante que você higienize. Qual que é a melhor forma da gente higienizar depois? Sempre pode ser um Perfex, Edu, lavar bem, tá?
E aí, depois disso, a gente pode passar álcool de cereais ou um álcool 70 na forma também, que é importante a gente fazer isso. Perfeito. Sempre deixar higienizado já tudo certinho. Vamos fazer com o seu também? Vamos. Então aqui, eu vou pegar o ao-leite do Edu. Ellen, deixa eu aproveitar que a gente vai fazer... Ah, peguei já direto. Ó, eu cresci comendo um chocolate que eu não sabia o que tinha. E esse chocolate tinha canela. Dá para colocar também no chocolate, Edu, café. Café solúvel também, que fica muito gostoso, tá? Especiarias, no geral, a gente pode colocar aqui. Mas sempre pozinho, gente, para não empastar esse nosso chocolate, tá? Aliás, olha, deixa eu aproveitar e falar, porque é um trabalho beneficente, a Band sempre, qualquer coisa que seja beneficente, a Band sempre está do nosso lado também. Lá em São José do Rio Preto, a gente foi fazer um trabalho semana passada, na Codilar, na Natural Life, e a gente visitou a Casa Tales, que é algo especial para quem está fazendo diversos tipos de tratamento. É uma casa de acolhimento, a Casa Tales, e daí um trabalho com as crianças lá que é fantástico. Então, parabéns, Wagner, Wellington, pelo trabalho. É incrível. E a gente até postou a nossa visita lá, porque foi realmente muito especial. Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. Bate aquela do mesmo jeito. Tá? Tomar cuidado para não quebrar. É pouco ar que sai. Sim. Né? Sim, não é muito, mas muito. sobe. Mas precisa a gente tirar, porque senão fica com as bolinhas dentro do chocolate e não fica legal. Essa eração vem batendo. Quando a gente vai batendo aqui, exatamente. Lógico que é uma eração natural que acontece com o chocolate. Isso depende também da gordura, da quantidade de gordura que o chocolate tem. Sim. Alguns incorporam mais ar, outros menos ar. Até quando eu falei da batedeira, tomar cuidado, por isso que eu falei para usar a pá da batedeira. Se a gente usar o globo, ele costuma deixar mais aerado. Mais aerado. Então a gente vai mexer um pouquinho e aí deixa batendo até chegar na temperatura. Quem tem batedeira vale a pena usar. Ó, tá? Hoje é a perfeição para você ter aí na sua casa dos ovos. Nós estamos fazendo aqui uma grande produção. Hoje não é? tem bastante. Ó, e você tem alguma dúvida, fique à vontade, mande mensagem para a gente. Ele vai levar uma parte e vai trazer os outros prontos. 10 minutos pronto, aqui, perdão. Já? O outro está pronto também? Vai ficar, vamos tirar todos de uma vez? Na correria do dia a dia. E os produtos, você pode ser um franqueado, né? Você que está acompanhando a gente. E os produtos são projetados de acordo com a sua necessidade. Ó, até pus o óculos para enxergar melhor. Você fez uma temperagem muito boa, viu? Isso. Porque, olha, até o meu e o seu já está cristalizando no bol. Então, significa que a lateral do bol, você está vendo que já está cristalizando o chocolate? Sim. Então, ele está muito bom. Tá bom. Tá. Vamos montar aqui uma plaquinha? Deixa eu só perguntar uma coisa antes, aproveitando todo o teu conhecimento. Aqui, a pessoa trabalhou, fez os ovos e tal. Aqui daria para fazer, vou chutar aqui, mais umas 2 cascas, mais ou menos. Mais 2 aqui, mais umas 2 aqui, mais 4, 5 cascas de ovo. Nesse caso, se aqui endureceu, ela pode só aquecer um pouquinho? Pode ir aquecendo aos poucos, voltando para a temperatura de uso. Não pode aquecer demais, né? Não. Se passar dos 34, nós temos que fazer novamente uma temperagem. Perfeito. Tá? Edu, não quer me deixar o branco? Lógico. Aí eu faço a plaquinha. Desculpa, eu achei que você não fosse... Não, se quiser fazer com os dois também. Não, aqui, ó. O que você vai fazer aqui? A plaquinha que tá aqui. Ah, vamos fazer. Podemos fazer as duas. É uma ideia legal, porque aí eu vou usar o sal rosa aqui também. Essa plaquinha eu achei espetacular, meu. E é uma coisa, Edu, que tem uma marca que vende essa plaquinha extremamente, né, um valor alto. Sim. E o pessoal acha que é muito difícil. E, gente, não é nada difícil. É só abrir realmente o chocolate no papel manteiga e você pode escolher o que você vai adicionar aí no seu chocolate. Ali eu usei oleaginosas, né? E aquela lá é a 0 açúcar. E aqui a gente pode brincar e colocar também, ó. Você coloca, então, dispõe o chocolate na placa. Sim. Essa é uma boa dica para vender, independente de qualquer coisa, na Páscoa também. Também, qualquer Quem não quiser fazer ovo, por exemplo, eu tô aqui pensando. Você não tem a forma tal. Dá para fazer desse jeito. Dá para vender as lascas também. Então aqui, ó. A gente pode colocar o que você quiser, algum granulado, que fica legal, tá? Aqui mais kids, né? Vamos dizer assim, que as crianças gostam de coisas coloridas e tal. E aqui para combinar... Os adultos gostam também. Eu gosto também, Alex. Você tem alguma restrição, não? Nenhuma. A minha restrição é 0. Não comer. A restrição é não comer. Exatamente. Não tem restrição. E aqui a gente pode colocar... Legal. Também até para dar uma diferenciada, chama atenção, dar um saborzinho diferente. O sal rosa... O sal tira aquele residual doce, não é? Isso, equilibra o sabor do chocolate, tá?
E aqui pra ele... Levo pra geladeira. Geladeira também? Cristalizo também ele. Depois eu quebro as placas, as lascas e fica do jeito que eu coloquei aqui do lado. Seria ideal levar numa forma assim? Uma forma, pra não... assim? Isso. Ó, a gente pode inverter, deixar de ponta cabeça. Uma base, porque fica mais fácil. Só pra ele ficar reto, ó. Isso mesmo, tá? Tentar não... deixar dobradinho, só pra não cair tudo, tá? Em casa deixa retinho pra você quebrar, certo? Perfeito. Então aqui... E aí, geladeira. Geladeira, sempre geladeira, Edu. O pessoal fica na dúvida. 10 minutos também. 10 minutinhos, mais ou menos, dependendo do tamanho da sua Esse outro já dá pra gente tirar. Vamos dar uma olhada? Quer ver? Dá uma olhada aqui você, por favor. Vou olhar. Você pode só me ajudar a pegar Claro. ali? Esse daqui foi o que eu coloquei antes. Obrigado, Kátia. E Ó, e aqui... deixar a plaquinha. Aqui ainda tá úmido. Deixa eu Dá um mostrar pouquinho pro mais? pessoal. Deixa vamos. esse aqui embaixo. Perfeito. Aqui, ó. Vou até mostrar. Independente do tempo, como a gente ficou abrindo a geladeira, Sim, vai fica igual vai... geladeira de mercado. Mesma Muitas coisa. vezes não tá na temperatura. Não tá, ainda molhado. Dá pra ver aqui pelo brilho? Isso mesmo. Então eu quero que ele fique completamente opaco. Tá dando pra ver aí, Totó? O Totó vai chegar aqui, ó. Esse é o Totó, ó. Totó tá com a... Ainda como se ele casquinha... estivesse úmido, né? O chocolate, tá vendo ele todo molhado, vamos dizer assim. Tá? Deixa mais tempo aqui. Isso mesmo. Perfeito. Então vai não tem deixando problema. aí até ficar da forma correta pra gente poder passar. Vamos aproveitar que a gente tem esse outro, vamos começar a fazer... Vamos começar a fazer o ganache? Vamos fazer ganache? Vamos fazer, porque Então. é que eu vejo que sobrou um pouquinho, eu sempre quero chocolate. fazer alguma outra coisa, né, Ellen? Dá pra fazer. É. Tem bombons ali, a gente pode usar também. Perfeito, vamos fazer bombons. Ó, Edu, chegou uma dúvida aqui. E aí? O Lucas Lima, de São Paulo, ele perguntou qual que é o prazo de validade depois de feito os ovos. As cascas de chocolate, qual que é o nome dele? Desculpa. Lucas. Lucas, as cascas de chocolate, nós podemos começar a trabalhar com elas a partir de 45 dias antes. Na verdade, até antes disso. Mas a gente não tem um lugar ideal para guardar, né? Então, E não sobra também, né, na Páscoa? É, né? E vai depender o que a gente vai colocar, adicionar no ovo também. sim. Tem que tomar cuidado para não colocar alguns produtos que o prazo de validade é curto. Exatamente. Não recheado, tá? Algumas coisas que você coloca, algumas frutas, tem gente que gosta de colocar fruta, daí o morango de sora não é na o verdade, ideal não é fazer. recheado, Ia brincar só com o a Lucas e ia falar, ó, o prazo de validade lá em casa chega a ser Algumas 24 horas. Em 24 horas o treco acaba. Então, fiz as minhas cascas bonitinhas, já saíram todas lá da geladeira, tá todo mundo já cristalizado. Eu deixo uma horinha descansando e depois eu passo no chumbo, desse jeito, para poder o quê? Proteger essas cascas. Tanto da luz, né? Então, para também tomar cuidado com a caixa que vai utilizar, para não pegar gosto, porque o chocolate puxa tudo para ele, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, as cascas estão aqui, a gente vai acompanhando então na geladeira para mostrar pro pessoal. Aqui eu tô derretendo pra gente fazer o primeiro ganache. A gente tem chocolate branco, a mesma coisa, 30... Base, isso mesmo. 30 Esse segundos. daí, Edu, eu até brinquei, um bombom que eu fiz aqui. Quer experimentar esse, Ellen? Eu quero. Esse rosinha. Porque a mesma ganache branca que tá aí, Edu, eu posso, por exemplo, fazer um ganache de baunilha, que é o que a Ellen... Tem um brilho também, né? Tem também. Então, esse ganache de baunilha também, que tá aí. Então, eu posso ir adicionando alguns sabores à minha ganache base branca, tradicional, e brincando com ela. Aqui tá? o mesmo processo. Mesmo processo. Ó, eu Isso tirei mesmo. lá só para mostrar para vocês, para quem perdeu, derreteu, né? De 30 em 30. 30 em 30 também. Volta para lá, cuidado para você não perder chocolate. Esse daí tem um gel de moscatel e um pedacinho de morango glaciado. Gente, coisa é muito outra fina, hein? chique. Gel de moscatel. Moscatel é uma uva, é um vinho, né? Eu fiz uma Maravilhoso. geleia de... Fiz um gel dele a partir do moscatel. Meu Deus, através do vinho... A Kátia é sempre surpreendente. Daria para fazer de vinho do Porto, por exemplo? Com certeza. Combina muito com esse chocolate também. Nossa, que Esses daqui eu ganhei quando eu fui gravar lá em Portugal. Esse daqui lá no Porto e esse daqui na Ilha da Madeira. Ai, que eu delícia. fui gravar lá. Imagina abrir um desses daqui do ano ainda. Nossa, vai não. custar caro esse trequinho, Olha aí, eu hein? já acho que já Ó, querendo ali. Eu não bebo, mas eu adoro fazer Vou colocar um pouquinho. bombom, né? Edu, eu acho que o Edu tem que experimentar. Eu também não acho, tem, Edu. Ellen? O quê? Você vai amar. Ah, não tem a Eu menor acho- dúvida. O Edu gosta de café, não gosta, Edu? Eu gosto de qualquer coisa que tenha chocolate. Ainda não inventaram alguma coisa que eu não Que não gosto. tem. Não é? Eu gosto acho de que tudo. Esse assim. daqui, o outro aqui, também é com o mesmo chocolate ao leite. E esse é café com licor irlandês. Olha isso. Então, esse aqui a gente Agora, vai para testar. manter aquele gelzinho Uhum. que você fez,
Você faz na panela? Faço na panela. Faz na panela. Isso, é uma redução que eu faço com glucose e a bebida. Então Perfeito. tem uma temperatura certa para ele ficar a espessura de um gelzinho mesmo quando você morde, tá? Aqui, ó, Deu. a mesma coisa. Veja se tá... Tá ok, tá certinho. Tá ok? Tá ok. Então aqui, ó, eu tenho mais ou menos 150 gramas de 200 chocolate, gramas, 200 gramas de chocolate. Aí a gente vai colocar... Aqui dá uma dica para você que tem uma ganache que não vai glucose nem nada, você pode misturar os dois e levar ao micro-ondas, tá? Perfeito. Quando tem algum tipo de açúcar, a gente sempre mistura o creme de leite no açúcar, porque se eu colocar a glucose direto no chocolate, eu posso queimar o chocolate. Perfeito. Porque ela retém o calor, tá? Então aqui, ó. Legal fazer com a criançada, que a própria criançada já limpa, né? Eu sei que o pessoal vai brigar, Kátia, olha um monte de chocolate que tá ficando no bol. Não deixa. Gente, a espátula tem que ser aquela espátula que raspa tudo. Perfeito. Sempre, tá? Aí você tá misturando Aqui agora eu vou emulsionar. creme de leite, mais ou menos 60 gramas. É um quarto de caixinha. Vai, Aqui a gente mais tá ou fazendo menos. metade da receita, né? Mas em casa vocês podem fazer o processo inteiro. Olha como já vai mudando E aí a manteiga. minha ganache. Uma Aqui- colher de chá, mais ou menos. Isso. Aqui, Edu, o que eu faço sempre? Se você tiver em casa um mixer ou, Kátia, eu não tenho mixer, eu tenho um liquidificador, eu posso usar liquidificador? Pode, tá? Acho que eu faço. Porque emulsiona melhor a ganache. Então, ganache nada mais é do que emulsão. Eu preciso realmente fazer esse processo aí no braço para ela ficar cremosa, para dar aquela, quando a gente põe na boca, derrete, fica gostoso. E ela, tá? e ela tem uma aeração aqui. Exatamente. É importante o chocolate estar numa temperatura como aquela inicial que a gente fez, de 40 graus, Sim, mais ou também, menos. também. Daí E você pra consegue utilizar, fazer. Vou fazer bombom, por exemplo, o recheio a gente vai usar ela mais molinha. Então, em 28, 29 graus. Agora, se eu for fazer ovos, por exemplo, de colher ou recheado, ele já tem que estar numa textura diferente. Ela tem que estar Ó, a bem gente sente cremosa. na colher quando você faz isso daqui, ó. Sim. Olha aquelezinho que fica perfeitinho, ó. Então, Quer medir aqui a temperatura, só pra gente ter uma ideia? Obrigada. Então, aqui, vamos ver, ó, 28. Então, nessa temperatura eu poderia utilizar no bombom. Mas Perfeito. nessa textura aqui, se eu for rechear um ovo, já não fica legal. Tá? Então, a gente precisa deixar descansar e a gente já tem esse processo já dela descansada também. Essa daqui, então, ela estaria que temperatura ideal pra gente... Para fazer aí num ovo, por exemplo, deveria deixa descansar. Ganache sempre de 12 a 24 horas descansando, tá? Aí, sempre fora da pra ela geladeira? cristalizar. Como tá muito quente, Edu, é melhor deixar na geladeira, Não que a pode- estrutura dela já fica diferente. Umas 4 horas... Se ela você já tá. deixa, Do jeito que dependendo tá calor, do que né? você deixa, pode ser, você pode deixa para descansar. No outro dia melhor. ela tá bronzeada lá. Tá né? bem, do jeito que tá calor, A temperatura, né? Rio de então tem que Janeiro, tomar com, cuidado. né, 60 graus a sensação, então deixa na geladeira umas 4 a 6 horas ou cristalizando Melhor. fora, sempre de 10, Qual que você 12, quer? 24. Essa daqui é de chocolate? Essa é a branca. Essa? Isso. Deixa eu ver. Acho que é essa, É, né? essa daqui mesmo. Ó, então Isso deixou mesmo. descansar, a gente A tem ela aqui. estrutura dela que muda. Perfeito. Olha aqui como ela já fica mais cremosa. Tem uma tesoura aí, que aí eu já até mostro numa colher. O pessoal vem em casa. Deixa eu ver se tem aqui uma tesourinha. Que eu corto na faca. Pega uma tesoura para os próximos, por favor, pra gente. Por favor. Deixa eu ver aqui, eu corto aqui na faca. Vai cortar na faca? Corto. Vai no método... Como que Quanto fala? você quer aqui? Aqui? Ah, tá bom. Aqui? Tá ótimo. Vou pegar uma colher. Perfeito, ó. Que aí você Corta o biquinho, já tira ele pra longe pra não ter problema. Só para eu ver a estrutura, para o pessoal acompanhar a estrutura da ganache, ó. Então ela fica num ponto cremoso. Perfeito. Tá vendo? E olha a coloração dela como muda também. Você viu que aquela hora estava bem amarelada e agora fica branquinha porque é emulsão correta, tá tudo certinho, tá? Perfeito. Então a textura dela fica diferente. Eles repete o que você falou, por favor? Então, ó, deixei descansar, aí tá em 24 horas. Ó. A estrutura da minha ganache precisa desse descanso de cristalização pra gente poder rechear um ovo de colher, um ovo trufado, como o pessoal costuma usar também, tá? Perfeito. Então, naquele caso, pra bombom. Tá. Daquele jeitinho pra bombom. E aqui pra ovos Vamos rechear recheados. um desses? Vamos. Vamos pegar uma casquinha ao leite. Ó, vou pegar uma... O que você acha da gente arrumar eles abertos aqui? Pode Vamos, ser? pode ser. Pode? Ó, a gente abre e depois Edu. a gente arruma. Oi? Rosilane, de São Paulo, ela perguntou como precificar um ovo recheado.
Ah, isso. Ótima pergunta. O pessoal sempre me pergunta sobre precificação, né? Aqui não tem jeito, a gente tem que colocar tudo na ponta do lápis, porque o pessoal me pergunta, Kátia, por quanto você venderia um ovo daquele? A gente não consegue responder isso porque cada um está num bairro, numa cidade, então desde o recheio, a casca do chocolate e o seu tempo de trabalho. Então isso também tem que ser levado em várias outras coisas, né? Se tem aluguel, se você paga para algum funcionário também, então a gente precisa... A embalagem. A embalagem, que é 50% da venda, eu falo, né? Então, sempre ficar de olho nisso. Vou tentar ajudar. Né? Vamos tentar ajudar. Quando você vai recheando, eu vou tentar ajudar você. Vou pegar Toma mais nota em casa. Aqui, então. Toma nota em casa, eu vou fazer a no meu método. Já. Ó, não tenho vergonha. Então, aqui, Edu, vou pegar uma ganache que também trouxe ao leite, pra gente poder montar aquele ovo que tá com as frutinhas de framboesa em cima. Deixa eu pôr o óculos para não errar na conta, né? Ó, primeira coisa que a gente tem que colocar é matéria-prima para o ovo. Então, vamos supor que a gente gastou com o chocolate. Vamos chutar aqui. Chuta você, eu vou dando essa dica. Hoje, uma média de quilo do chocolate está em R$32, mais ou menos, tá? R$32. A casca, mais ou menos uns R$3,50, essa casca de 250 gramas. Vamos pôr aqui, ó. R$3,50 com a casca. Com a casca, só a casca, tá? 3,50, aí a casca. Isso. Aí, vamos pôr aqui que a gente gastou com a ganache, ó. Mais, vamos pôr aqui... quanto que você vai rechear aqui? Aqui dá mais ou menos, se for de colher, dá mais ou menos uns 250 gramas de 250 recheio. gramas. Isso, vamos chutar tá? aqui mais quanto que você colocaria? 300 gramas de recheio. Que daria em custo? Que dá em custo mais ou menos uns R$9, mais ou menos. Porque aquele bombonzinho lá é mais caro. Tá. 9 o quilo ou 9? Aqui o ovo fechado, tá? Dá uma média só do ovo fechado, vamos dizer assim, uns R$35, mais ou menos, tá? Então, 9 de ganache, que é o recheio, tá? Isso mesmo. Vou escrever aqui, recheio. Aí a gente tem que colocar, ó, o chumbo. Isso mesmo. Né? E a caixa, mais ou menos uns R$4, R$4,50. Papel, vamos pôr aqui, papel para embalagem. Quanto que é mais ou menos, Kátia? Só para explicar. O chumbo, tá uns R$50 mais ou menos, mas vem 100 unidades, né? 100, 50, ó, mesmo, R$50. 100 unidades vai custar 50 centavos, 50 certo? 50 centavos, isso mesmo. 0,50, pronto. Deixa eu ver se essa briga. Aí, tirando isso, vamos supor que tem uma embalagem fora. Tem mais alguma embalagem fora? Pode ter uma embalagem para a gente colocar. Tá uma média de R$4,50, mais ou menos. Embalagem, então. Experimenta se esse é brigadeiro, por favor. Vou dar essa... Embalagem R$4,50, tá certo? Certo. Aí, o que você precisa? Não, era só para Ellen saber se era brigadeiro. Ganache? Tá. Ó, então vamos supor, a gente gastou aqui, ó. Deixa eu mostrar, posso mostrar para você? Ó, ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. Matéria-prima do ovo, que é o chocolate. R$3,50. Desculpe qualquer coisa a letra. Aí, ganache, R$9, que é o recheio. Papel de embalagem, R$0,50. Embalagem, R$4,50. Então, aqui, ó, a gente tem um custo de matéria-prima para fazer o nosso produto. Vamos dizer, aqui não tem mais nada para a gente colocar, né? Não. Perfeito. A não ser a nossa mão de obra, né? Agora eu vou colocar na sequência. Aí, 3,5 mais 9 mais 0,5 mais 4,5. Aqui a gente tem... R$17,50. R$17,50. E aí tem os custos variáveis que a gente fala, que é gás... Aí vamos pensar aqui, ó. A gente usou, por exemplo, a gente usou micro-ondas, usa eletricidade. A gente usou forma, a gente vai ter que lavar ela. Sim. A gente usou o gás aqui, vamos dizer que a gente usou o gás, vai ter que limpar os objetos que você usou para fazer. Então vamos dizer aqui, uma média. Custo de produção.
Quanto é o seu, mais ou menos? A gente sempre coloca pelo menos, vezes 2 ou 3, né, que a gente acaba colocando, mas eu coloquei nesse ovo aqui uns 30 a 35 reais no total de custo, tá? Contando com esse daqui? Contando com esse daí. Tá, então vamos dobrar ele? Vamos dobrar, ó. E aí, então isso aqui vamos pôr R$17,50, tá? Sim. R$17,50. E aí, pensando em venda, a gente já tem que pensar colocar de uma outra forma. Tá, né? E aí, o que a gente tem aqui, então? Vamos supor, a gente tem a eletricidade, a gente tem as despesas com manuseio de todos os produtos, a gente tem alguma coisa que a gente tem aqui, lavagem, tudo isso a gente tem que colocar, e mais a mão de obra que a gente usou. Então isso, a mão de obra, muitas vezes a gente calcula de acordo com o tempo que a gente vai demorar. Lógico que é um produto artesanal, a gente vai fazer um monte de coisa que está embutido nesse valor. Então aqui, ó, vamos dizer que seja esses dois. Ó que bacana que ficou. Já ficou aqui montando. Esse ficou com que peso, mais ou menos? Esse daqui tem alguma balancinha, mas esse peso final de colher é 350 gramas. E aí vai uma dica pro pessoal. Por que eu falo? A gente não pode comprar forma de 350 gramas, tá? Quando a gente vai fazer um ovo de 350, a gente compra a base de 250 e ele finalizado, ele fica com 350, Edu. Tá? Então, quando eu compro de 350, o peso final fica com 500 gramas pro ovo de colher. Então, o pessoal precisa prestar atenção, que é aí que o pessoal perde dinheiro. Pega uma balancinha pra gente, só, não custa nada, só pra gente explicar direitinho. Isso, deixa eu soltar aqui, ó, só pra o pessoal em casa entender. Quando muitas vezes alguém vira pra você e fala, tô falando de coração isso, quando alguém vira pra você e fala assim, o ovo custou R$17 de ingrediente. Coloca o dobro do preço, você vai lucrar. Você não vai ter lucro. Não tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, aqui envolve um monte de coisa. Envolve lavagem, envolve embalagem, envolve... Não faça desse jeito, porque provavelmente você vai perder dinheiro. Depois você não vai saber o que está acontecendo. Então, assim, esse custo de produção que a gente tem, seja com embalagem, seja com o gás, com tudo em casa... Vamos dizer que você, em média, gaste... Agora tem ar-condicionado, tem um monte de coisa, mas em média, vamos supor que você gasta R$200 de energia. Uma conta simples, você gasta todo mês isso e é contínuo isso. Se você começa a produzir as coisas e gasta 300, você sabe que mais ou menos ali você gastou 100. E daí esse 100 você divide pela quantidade de produção que você teve. É mais certinho calcular assim. Isso mesmo. Mas numa média, para você não errar, você põe aqui e custou, vamos dizer, R$35 como custo. É isso então mesmo. aí você vê na tua região o que você consegue ter tem que ter uma de lucro. Média, né, pode ser também. 30%, 40% a mais. Tem gente que vai e dobra. Se você dobrar, vai custar R$70 um ovo feito assim, dessa forma. Precisa ver se é viável você vender por esse valor. Por exemplo, esse bombonzinho aqui, a média de preço dele é R$35. Então já não dá pra gente vender esse ovo a R$70. Esse ovo aí pode chegar a meio quilo, pelo nosso cálculo. Pode chegar a meio quilo. Na verdade, esse aqui é 350 gramas. Ó, lembra que a casca que a gente usou base é 250. Perfeito. Então, quando eu vou pesar ele agora, ó, 375, porque eu coloquei aqui os bombonzinhos, então a finalização também vai contar. E lembra que eu falei, isso aqui tá bem um valor mais salgadinho, então a gente precisa prestar atenção nisso também na hora de precificar. E a casca aqui, eu usei chocolate nacional, então quando você usa uma casca de chocolate belga, já fica um pouco mais caro. Perfeito. Tá? Tome sempre cuidado com o que você vai fazer, como você vai fazer. Faça sempre de qualidade, porque você vai fazer assim. Eu sempre falo que a segunda compra, a segunda venda é mais importante que a primeira, porque você vender uma vez só é ruim para quem vende. Então, você tem que fazer produto de qualidade. Aqui eu fiz um cálculo básico, ó, para quem quer. Vamos lá, ó, ovo de Páscoa. Então, matéria-prima do ovo, que seria a casca, a ganache, que seria o recheio, papel para embalagem, a própria embalagem, a gente chegou a um custo de R$17,50. Passando dessa forma, a gente tem um custo de produção de mais R$17,50, que pode ser com o feitio do ovo também, a gente dobrou. Então, vamos dizer que o nosso custo total é R$35. Se você, cada um tem que calcular o seu, não pegue um cálculo da sua vizinha, porque o que ela comprou foi diferente. Então, você tem que fazer cada um desses custos pelo que você está fazendo. E aí, vamos supor que você quer ter uma margem, dá para você ter de 50%, ou seja, se você tiver 50% de margem sobre esse valor aqui, você vai vender seu ovo por R$52,50 aqui. Lógico, a gente está falando de uma venda informal. Para quem está começando alguma coisa, precisa vender. Se você for ter
porta aberta, como outra hoje coisa. muitos governos incentivam isso também, que eu acho que é uma coisa importante para o futuro, todo mundo trabalhar de forma certa também. Você vai ter o imposto para calcular em cima disso também. Mas aqui, ó, e se você quiser ter uma margem de 100%, ou seja, a margem é sempre em cima do custo total, nunca ela pode ser em cima de algum custo chutado aqui no meio. Então aqui você vai conseguir vender o ovo, por exemplo, a R$70. Caso você consiga dessa forma, aí você vai ter lucro, certo? Certíssimo. Ellen, quer começar a vender ovo? Não. Você tá tranquila. Estou só na degustação, Ela tá Edu. Você vai fazer os ovos de degustação, né? Mas eu poderia rechear um hoje, olha só. Ah, eu acho legal. Pode, pra gente eu quero brincar. ver. Eba! Quem quer... eu ia falar, alguém quer vender ovo? Não. Ninguém quer vender Só ovo. comer. Pra comer. Todo mundo comer ovo quer, tá bom. Todo mundo esperando o momento. Ó, vou assinar isso aqui e vou mandar para alguém que queira vender ovo. Ó, pronto. Tem. Então aqui... Espero que a explicação todo mundo tenha O entendido. pessoal tá agradecendo aqui. Ah, Imagina, isso é ótimo. É básico, mas é importante. Então aqui, Edu, você vai finalizar do jeito que você achar melhor. Eu trouxe até uns brigadeiros. Acho que você quer fazer o de brigadeiro, Ellen, que é o seu favorito? Quero. Então vamos colocar Só um ele. álcool. Pode por aqui, ó. Pode fazer aqui, sim. Pode rechear aqui, ó. Eba! Aqui, ó. Então a gente tem aqui a Botando uma- casca. Vou pegar uma casca. Faz um, aí você guarda. Aí você... pra você. Mas tem que falar a verdade. Fala assim, ó, eu recebi uma casca e tal. Aí você faz pro seu namorado, você fala assim, ó, Vou levar pra ele. a Kátia fez isso daqui. Que recheio você acha que ele vai gostar? Você quer Olha que fazer de lindo esse daqui. brigadeiro mesmo? Que recheio que você quer? Brigadeiro. Ela tá doida por Brigadeiro? brigadeiro. Ah, então... Então, Ela é aquela faz, Kátia. A Ellen é aquela pessoa que dá o presente e pensa nela. Então ela em vez de... Ela tá, olha, acho que ela não olha Você pra gosta mais de você. brigadeiro? Perfeito. Posso? Pode ir colocando. Olha só. Assim? Só em casa, evitem colocar a mão no chocolate, igual a Ellen, porque a Ellen vai comer e tal. Mas assim, Ela não quer dizer, tá a Ellen colocando. vai presentear. É, vai eu errei a presentear. frase. Pode colocar Perfeito. mais? Pode colocar Ah, mais, pode colocar o Até quanto em você cima. quer. Eba! Seja generosa. Posso dar uma Casca outra de dica pra chocolate, você? Pra não ficar Me ajuda, Edu. quente Ó, a mão. aqui, ó. Você- A manga, é. A manga, ó. Quando É, você vai fazer, ó, você pega aqui a manga, faz assim, ó. De cima Ó, pra baixo. Aí, aqui. E aí você apoia daqui e vai fazendo assim, ó. Viu, tá? gente? Ó, rodou aqui, você tirou o ar dela. E aí aqui você solta Vai o apoio brincando. Vai dela. apertando de Se cima. você deixar ele sempre apoiado aqui, é melhor. Então Melhor, apoia ele ali. Primeiro que não vai É derreter. melhor do que segurar na mão. O porque senão calor você vai... da sua mão Ó, vai acabar derretendo o chocolate. você que gosta de dançar, né? Depois, passa a colher e coloca seu brigadeiro. Ellen. Eba! Quer Vamos fazer o que segundo arrase. ganache aqui? Vamos. Ó, esse daqui é de pistache. É bem bacana esse... E tá muito em alta, né, Edu? Todo mundo trabalhando com pistache Derreta agora. esse daqui também? Por favor. A mesma coisa, de 30... mesma vamos derreter coisa. esse daqui para mostrar aqui? Pode ser, Vamos? pode ser. Ó, você que tá colocar acompanhando a gente, ó, pra quem quiser, Foi. vamos derreter direto aqui, ó. 2 xícaras mais ou menos de chocolate. Isso. Aqui a gente tá usando branco e em gota. Isso mesmo. O que eu trouxe, na verdade, eu fiz a pasta de pistache, tá? Então, se você quiser, hoje no mercado tem várias marcas de pasta saborizante, mas eu acabo fazendo a minha. Essa como que você Essa daqui, faz? essa daqui é pronta, Ah, né? tá. Pasta saborizante. A que eu faço, eu pego o pistache, torro ele e vou colocando Bate. no processador até Porque é realmente caro. tirar. É, tá? Então vai ficar numa coloração diferente. Vou até pegar aqui pro pessoal ver. Ó, meu posso pistache. experimentar aqui? Ó, Posso fica experimentar diferente. aqui? Pode. Essa é uma pasta pura e aqui tem ganache. Vou te dar ganache para experimentar. Pra você Muito ver a boa. diferença. Ó, eu já sei até onde é feita essa pasta. Você vai falar que é piada, mas não é. Itália. É, na Itália. Ó, deliciosa. Muito boa. aqui. Aí então aqui, para fazer de pistache, a gente vai misturar 2 xícaras de chocolate branco, Isso. mais ou menos uma caixinha de De creme de creme de leite e o pistache para ter o Então, sabor. O meu fica diferente porque eu utilizo o próprio pistache, eu faço A a cor dele pastinha. fica diferente. Exatamente. Hoje em dia o pessoal associa muita coloração, né? Então, eu sempre acabo utilizando minha pasta mesmo, tá? Perfeito. Você vai deixar aqui? Pode deixar aqui, ó. Pode Deixa sim. aqui na frente, ó. E eu trouxe até a embalagem também pro pessoal ver também em casa, um ovo de colher também. Ó, que lindo. Do lado. É fantástico, assim. Quando a gente vai vender o produto, a gente acaba colocando aquela folhinha, né, transparente, para não ficar em contato direto com o chocolate, que não fica bonito na caixa, Uma né? dúvida minha. Hoje você... Mas pode servir para as pessoas Uhum. em casa. Eu sou de uma época que todos os ovos eram fechados. Sim, Hoje, ovo você recheado. acha a possibilidade de fazer assim mais legal do que ele fechadinho?
Para quem faz artesanalmente? Eu costumo vender muito ovo de colher. O meu público maior é um ovo recheado. Fechado. Né? Porque na minha concepção é muito recheio. Né? A Eve gosta. Entendi. Mas aí tem gente que prefere realmente a casca recheada, tá? Perfeito. Mas tem todos os públicos, tem gente que ama também. Eu queria saber o seu mesmo. Imagina, o meu eu acabo gostando mais do recheado. Um recheio mais fininho, uma casquinha mais fininha. Estamos recebendo várias fotos. Olha que legal. A Nanda mandou os delas, de pistache e de bolo búlgaro. Nossa, que diferente. Bolo búlgaro, ó. Olha só. Chique, E de onde que ela fala? Ela é de Fortaleza. De Fortaleza? Beijão, Ananda. Um beijo pra você, muito sucesso aí com os seus ovos, viu? Você que faz ovo, imagina, eu vou fazendo aqui. Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. Mexendo. Pode colocar o creme de leite aqui junto, porque acaba te ajudando também. Quer colocar? Posso colocar? Então, para 2 xícaras de chocolate, mais ou menos uma caixinha de creme de leite, pode ser homogeneizado mesmo, não tem problema. Esse daqui que eu tô usando é aquele de 17%, mas se você encontrar no mercado de 35%, de 20%, aí fica ainda melhor, tá? Perfeito. Eu não costumo utilizar o creme de leite fresco. Principalmente porque a gente acaba usando em produção e aí acaba te dá um problema, né? Na venda e acaba a validade dele um pouco menor. Perfeito. Tá? Então, para quem vai fazer, a validade do homogeneizado é melhor. Isso mesmo, tá? Então eu prefiro ele trabalhar com ele. Aí aqui você vai colocar também o pistache? A pasta de pistache. A pasta de pistache. Quer colocar para mim? Mas aqui tem que... Esse daí tem que tirar até a graminha, porque pensa num negócio caro. O de pistache já tá aí? Tá aqui sim. Tá? Tá. Vamos rechear um. E aqui ainda vai esses 2 ingredientes? Vai, isso mesmo. Que é esse aqui? Esse daí é açúcar invertido, mas pode ser utilizado a glucose também, tá? Que é, perdão? Açúcar invertido. Açúcar invertido. É um açúcar, né? Porque ele acaba me ajudando na validade. Tá? Perfeito. Então, vai ensinar pra gente a rechear um ovo escuro com pistache. A mesma coisa que o outro, deixando descansar. Mesma coisa. Quer pegar aquela base lá, Edu? Ou tem outra aqui? Aqui, tem aqui. Só pra apoiar. Só pra apoiar também. A gente vai fazer o de colher também ou você quer fazer uma casca recheada? Você casca sabe. Casca que o pessoal fala. Pode ser. Então aqui, ó, pistache. A casca, como você falou. Então aqui, sempre pesar, tá, Edu? Então a gente tá fazendo aqui meio que, Não, vamos pesar aqui. Aqui, para essa casquinha, a gente utiliza mais ou menos, para dar um ovo de 350 gramas, dá mais ou menos uns 70 gramas de recheio, tá? Um ovo de 350, ou seja, 2 cascas com recheio dá um total de 350. Perfeito. E mais os bombons que eu falei aí no início, que fica feio a gente vender sem nada. Então, aí espalha ele por toda a lateral. Tomar cuidado para não sujar a borda. Se sujar, a gente tem que limpar. Placa. A placa já tá ok. Só soltar. Só soltar, quebrar. Olha que bacana para fazer. Gostei desse, Helen. Você gostou? Também. Demais, não é? Super prático. E o ovo que a gente começou fazendo ali, ó. Olha que incrível. Olha o brilho desse ovo. Todo do céu. Ó, pessoal que tem criança em casa. Aliás, todos vocês vão ganhar ovo de Páscoa, né? Eba. O nosso querido Nunes vai mandar. Ó, siga a querida Kátia nas redes sociais, @Kátia D'Angela, _ no final. Isso mesmo. Trabalho maravilhoso. Obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade.